Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós Boa estamos noite. aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, cidade imperial, né? Cidade imperial. E na noite de hoje, nós vamos realizar a última palestra do nosso painel espírita Todos pela Vida. Esse painel acontece no mês de setembro, é um mês que é chamado Setembro Amarelo. É um mês onde, normalmente, a maioria das casas espíritas fazem estudos, palestras, para alertar sobre o perigo, né? Sobre as questões que envolvem alguns nossos irmãos que praticam, infelizmente, né, o suicídio, desertando da vida, e são muitas e muitas as razões, nós sabemos disso, né? Sempre oramos muito por esses nossos irmãos. E o tema da noite de hoje é: o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Quem vai fazer o estudo da noite de hoje é a nossa irmã Andressa Sabala, do Centro Espírita Antônio de Pádua, em Curitiba, no Paraná. Então, é um prazer receber a Andressa, que Deus a abençoe, que Deus a fortaleça, e que possamos sempre contar com a presença da nossa amiga, nos auxiliando nos nossos estudos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, que Andressa, ele vai até 19h30, tá? Tá. 19h35, nós vamos ler uma pequena mensagem desse livro do Lourival Lopes, Sempre Alegre. A mensagem escolhida tem por título Sempre Otimista. E o nosso irmão diz assim: ser otimista. Quando és otimista, não necessitas de esforço para ser alegre. A alegria aparece naturalmente como o sumo da fruta que espremes, posto que nela já se encontrava. Se habitualmente pensas que o mundo é amigo e que todas as pessoas têm o poder e o amor divinos, se admites tranquilamente que o teu futuro é muito bom, que a tua saúde resiste a todos os males e que nunca te faltará o que fazer, esses pensamentos de satisfação fluem à tua face aos borbotões espontaneamente. Cultiva, pois, o otimismo, o vigor dos pensamentos, a esperança e a fé profunda em Deus, que a alegria habitará em todo o teu ser. Com otimismo, é fácil progredir e ser feliz. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis e a toda essa pleiade de espíritos amigos que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada enquanto estamos aqui na Terra. Rogando ao Pai que equilibre as nossas energias, que nos dê ombros fortes para cada um prosseguir na sua caminhada, realizando as suas tarefas, buscando, acima de tudo, a sua evangelização, a sua autotransformação, para que assim possamos ser eficientes trabalhadores da seara do Senhor. Mas também não podemos nos esquecer daqueles espíritos, nossos irmãos mais sofridos, aqueles que ainda se encontram desesperados, se encontram abandonados, ignorantes da verdade e que buscaram se afastar do Senhor. Que todos eles, Senhor, possam ser envolvidos pelo seu amor, que todos eles possam ver a luz que vem do teu coração, Pai, e buscar essa luz. Também te pedimos, Pai, que abençoe a nossa irmã Andressa Sabala, o seu trabalho doutrinário, a sua família, seu trabalho profissional, todos os seus bons propósitos, para que ela possa se manter firme, realizando a missão que o Senhor indicou para ela realizar. E que nós também possamos, Pai, buscar sempre trabalhar, evoluir, para podermos um dia nos aproximarmos de Ti. Que a Tua paz, que o Teu amor envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Minha amiga, a palavra está com você. Que Deus te abençoe. E se você quiser partilhar alguma coisa, pode partilhar, tá? Uhum. Está tudo liberado para você. Tá E bom, muito obrigada. Então tá, primeiramente queria agradecer, né? É um prazer estar com vocês,
mesmo aqui à distância, mas perto em coração, né? Perto em ideais. Agradecer a todos aí, então, da Sociedade de Estudos Espíritas aí de Francisco de Assis, pela oportunidade de estarmos falando hoje sobre esse tema, que é um tema que traz luz na vida daqueles que neste momento estão passando pela escuridão ou estão passando pelo tormento. Então, como o tema bem já diz, né? O Espiritismo nos esclarece. Então, já iniciamos aí de uma forma muito positiva, né? Ele nos esclarece quem somos, qual é a nossa vida futura e o suicídio, depois de todos esses esclarecimentos, fica claro que não é a solução. Então, para começarmos, nós temos que falar, sim, sobre essa luz da doutrina espírita que traz para nós com relação a toda essa bagagem, né, que nós temos. Quem somos nós? Da onde nós viemos? Né? Chico mesmo falava, nós somos muitos, nós somos uma legião. E essa legião tem muita história. Essa legião tem muitos acontecimentos, tem muitas vivências. E nem sempre vivências tão positivas. Por isso que é tão difícil para a gente, em alguns momentos, conseguir se equilibrar, conseguir se conectar. Mas as explicações, né, diante dos ideais espíritas traz isso para a gente de uma forma muito elucidadora, né? Nos clareia, nos abre os horizontes. Portanto, que Kardec no livro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo pautado e colocado, né, para essas aflições. Essas aflições que são trazidas por causa dessa bagagem, desses muitos que nós somos, de muitas escolhas equivocadas, de muitas escolhas não tão positivas, mas que refletem hoje no nosso presente. E esse capítulo é um capítulo maravilhoso, porque é um capítulo que fala com todos que estão aqui encarnados. Porque com certeza todos nós que estamos aqui, sofremos algum tipo de aflição no nosso dia a dia. É um capítulo que nos traz inicialmente ali o porquê, né? Aonde está a justiça divina nas nossas aflições? Quais são as causas anteriores? Daí vem falando com essas nossas histórias, né? Que já passamos, que já vivemos, e vem nos explicando então o porquê que nos encontramos ainda muito em aflição, muito, de certa forma, até perturbado no dia de hoje. E também dentro do nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos o item que nos fala sobre o suicídio. E esse item ele nos esclarece de uma forma muito lúcida que o espírito que chega a cometer esse ato de desespero é porque falta a ele uma crença, falta a ele uma coragem de acreditar que tudo aquilo vai passar, que tudo aquilo é momentâneo e que aquilo não vai durar para sempre. Como bem diz também nesse capítulo ainda, logo após esse item, também é retratado sobre o bem e o mal sofrer, né? Como que nós estamos encarando o sofrimento. E nos dias de hoje, diante da sociedade materialista que nós nos encontramos, tudo isso fica ainda muito mais aflorado, porque nós vivemos no momento do ter e não no momento do ser. E quando a gente só vive para o ter, a vida ela realmente fica com um gosto um pouco amargo, fica com um gosto um pouco pesado, porque a gente vai até um certo momento nesta busca do ter, até a hora que chega o vazio, domina o nosso coração. E aí, neste momento, é onde vem uma possível depressão, é onde vem a tristeza
do nosso espírito. É também pelas dificuldades de compreender o porquê daquela situação, o porquê daquele sofrimento que nesse momento está sendo passado, né? O porquê que comigo é assim e com o outro não é. Qual é o problema comigo? E ali também nos traz que quanto mais o mundo se torna materialista, mais as pessoas sofrem desta decepção de não ter um foco, não ter uma esperança. E é claro, né, como a gente sabe para lapidar os nossos desejos mais primitivos, né, para que a gente possa cada vez mais afastar de nós tudo isso que nos perturba, nós tivemos a graça, né, do nosso irmão e mestre Jesus, que veio estar conosco e veio trazer para todos nós a certeza da imortalidade, a certeza da vida eterna. Jesus, quando esteve aqui e, né, veio ali através de Maria, se mostrou a ela depois da crucificação, ele trouxe aquela grande mensagem de que a gente não morre e de que a vida continua. E se a vida continua, a gente consegue, daí sim, começar a enxergar propósitos naquilo que às vezes está sendo muito vazio. Não é fácil, com certeza, né? Também com certeza nenhum de nós estamos aqui no intuito de julgar ninguém. Esse Setembro Amarelo, ele é um mês de conquista em poder falar sobre esse assunto claramente, elucidando, na tentativa de auxiliar esses nossos irmãos que se encontram em desespero e em aflição. Mas também é um mês muito penoso para muitas famílias que já tiveram os seus tomados por essa decisão. É claro que nós também sabemos e precisamos deixar aqui claro que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, por mais equivocada que seja a sua decisão, Deus sempre estará com você e sempre enviará a luz para você. Jesus mesmo, quando esteve aqui, disse, né? Eu vim para os aflitos. Ele veio para todos nós que duvidamos, todos nós que temos dificuldade de, às vezes, na menor situação que seja, de perdoar, na menor situação que seja, de colocar um olhar de sucesso, um olhar de que aquilo vai passar. É muito natural, às vezes, a gente achar fácil quando não está acontecendo com a gente e até tecer opiniões. Ah, se fosse comigo, né? Mas não é. Então você não sabe qual é a dor do outro, né? Qual é a dor que esse irmão, no caso, está passando. Por isso a importância dessa conquista de, nesse mês, a gente poder falar sobre esse assunto e se propor a auxiliar a todos aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade e a maioria das vezes até se sentindo sozinho, se sentindo sem ter a quem recorrer, sem ter aonde recorrer, mas, né, como eu bem já disse, nós estamos aqui de braços abertos para poder esclarecer através da luz da doutrina espírita o porquê que esse ato não é a solução. E continuando então, né, depois que o Mestre Jesus esteve aqui conosco e nos elucidou que a vida não acaba, ele deu um novo sentido para aquilo que parecia muito supérfluo, para aquelas dores, porque aquele povo daquela época era um povo sofredor, assim como é o povo da nossa época, que hoje nós temos o agravante, então, da tecnologia também, né? Aonde tudo se chega muito rápido. As informações se chegam muito rápido e os desejos também. O mundo das blogueiras lindas, perfeitas, né? Dos milionários com carros perfeitos, da mulher com o corpo sarado, do homem com o corpo perfeito, do empresário bem-sucedido. E às vezes a pessoa que está ali, humildemente tentando
ter força para seguir a sua vida todo dia, não consegue superar ou compreender o porquê com aquele irmão é sim e com ela não. Mas, né, dentro da doutrina, a gente tem esse conhecimento de que tudo que nos é dado por Deus é de merecimento. Então, se nós estamos em determinadas situações, é porque aquela situação é a que vai nos fazer evoluir e progredir. É claro que é difícil nós compreendermos que o nosso sofrimento atual é a progressão do nosso futuro. E é por isso a importância da imortalidade. Porque quando a gente tem essa boa nova trazida por Jesus e depois realmente explicada, exemplificada e mostrada pelo Espiritismo, tudo começa a fazer sentido e o nosso coração começa a ter aquele acalento. Como bem, né, já diz Jesus, né, eu vos mandarei o Consolador. E não é à toa que a doutrina espírita é esse consolador, porque ela arranca de nós todo esse peso do sofrimento e nos mostra que nada é por acaso, que todas as escolhas do nosso passado está refletindo hoje no nosso presente e que todas as escolhas do nosso presente irá refletir no nosso futuro. Por isso, nós precisamos sim compreender esses nossos irmãos que estão neste momento não sabendo para aonde se apegar, a quem recorrer, porque infelizmente também não só estamos muito num momento materialista, como as pessoas também estão se afastando de Deus, estão se afastando da religião, né? Seja ela qual for, seja ela católica, evangélica, espírita, enfim, estão cada vez mais desacreditando de que Deus existe e achando que a vida é realmente só essa composição dessa atual existência. Por isso que para esses irmãos que se encontram neste momento com essa dificuldade, é importante sim que nós possamos falar sobre o Evangelho, que nós possamos falar sobre Jesus. Jesus bem disse, né? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não venceu o mundo de uma forma fácil, ele venceu o mundo e sim, ele teve que enfrentar aqui todas as situações que lhe foram colocadas naquele momento, todas as situações que ele teve que passar de desprezo, de não ser compreendido, mas que ele mostrou que era possível passar por todas elas com dignidade, amando, respeitando e se dedicando ao seu próximo. E nós possamos pegar esse exemplo e fazer um pouquinho mais também por esses nossos irmãos que também precisam. E é claro que essa luz de saber que a vida futura está aí, que a vida continua, é algo que é uma grande virada de chave. Porque às vezes a gente se apega muito com o fato de que, se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu vou para o inferno. É como se nós só tivéssemos duas opções. E como se essas duas opções fossem, de alguma forma, o fim. E, na verdade, não. Elas não são o fim, né? E elas também não existem desta forma com que foi nos colocado. Existe sim uma vida após a morte. E essa afirmação, além de ser trazida por Jesus, pela doutrina espírita, também podemos aí, né, todos os trabalhadores das casas espíritas que têm as suas reuniões mediúnicas, conseguem sentir é, na sua pele que isso é real, que isso é verdadeiro, que essa vida continua, que os nossos irmãos, quando desencarnam, continuam vivos e vêm nos contar, né, como são essas experiências, vêm nos relatar. Então, diante disso, a gente consegue ir colocando essa sementinha da esperança. É claro que ainda nos falta muita fé. Então, por mais que seja um assunto falado,
né, na sociedade de hoje em dia sobre a reencarnação ainda é um assunto muito místico e que as pessoas ainda duvidam se isso é ou não é um fato verdadeiro. Mas o fato verdadeiro é que todos nós sobrevivemos, né? Ou todos nós vivemos para a eternidade depois que deixamos a matéria. E isso é algo que nem a morte vence, né? Porque a gente pode falar, a morte com certeza do corpo existe, mas do espírito não. Tá a prova aí, né, de tantas obras maravilhosas que Chico fez, que Divaldo faz, né, de tantos outros irmãos espíritas também, que tem esse contato, né, que vem trazendo para nós essas informações. Então, diante desta luz, que é a luz trazida pelo Mestre Jesus, e que é a luz exemplificada e explicada pela doutrina espírita, é que nós podemos sim olhar para o futuro como com um olhar de alegria, com um olhar de saber que em breve, e muito breve, tudo isso vai passar, né? Como o Chico mesmo gostava de falar, e tem um caos dele, né, onde fala que ele tinha escrito, né, no seu quarto, que tudo passa, né? Os momentos ruins e os momentos bons. Então, nada permanece duradouro nessa existência. Se nesse momento nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, é porque, com certeza, ali na frente nós vamos superar essa dificuldade e vamos também ter um momento de alegria de ter conseguido passar por essa situação colocada na nossa vida. Já diz, né? Tem no próprio estudo, a gente é, já ouve falar isso, mesmo em outras religiões, né? E o Espiritismo também nos traz isso no Evangelho, onde Jesus não dá, né? Deus, né? Não dá uma cruz maior do que a que a gente possa carregar. Então, se nós estamos passando por determinadas situações, é porque Deus acredita no nosso desenvolvimento, acredita que nós temos a capacidade de passar por aquilo e sair mais forte e sair mais vitorioso. E quando isso acontece, o nosso espírito ele se alegra, porque é mais uma conquista desse espírito para a eternidade. Haroldo mesmo, né, fala em suas palestras que se nós tivéssemos a clareza no nosso dia a dia de saber que nós somos espíritos eternos, nós mudaríamos muito mais as nossas atitudes e os nossos atos. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos muito para o momento, muito para o dia a dia, muito para essa vida, para essa existência, supervalorizamos muito as coisas, né? Temos um olhar muito crítico sobre aqueles que estão conosco, temos um olhar crítico sobre nós mesmos. Mas se nós conseguíssemos colocar isso em pauta, para que isso caminhasse junto com a gente lado a lado, de que nós somos eternos e que nós estamos plantando no presente o que nós vamos colher lá no futuro, com certeza nós conseguiríamos ter uma leveza a mais nessa existência e ir com calma, paciência, passo a passo, curtindo, degustando a nossa evolução. Porque às vezes a gente também quer acelerar o processo e também acaba que a gente não aguenta. Então é preciso que a gente se mantenha com o pé no chão. É preciso que todo dia a gente consiga se propor a dar mais um passinho na jornada da nossa história, a subir mais um degrauzinho, a olhar para mais uma situação que tem dentro de nós e olhar para aquela situação e conseguir ter a clareza de que eu preciso trabalhar, lapidar, porque quando eu conseguir resolver isso aqui, eu vou estar ali, ó, um degrauzinho a mais nessa caminhada evolutiva que todos nós estamos aqui encarnados para fazer. Mas como nós bem, né, já falamos do título que nos diz, né, sobre essa luz do espiritismo, nos fala da quem somos, né, e somos esses muitos dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito. Quantas histórias tem aqui, quantas vidas a Andressa já viveu, o que tanto que ela já fez.
quanto ela já conseguiu progredir, o quanto ela ainda precisa reparar. Tudo isso tá aqui, ó, no dia de hoje, lutando, se esforçando para conseguir conquistar uma caminhada evolutiva. Mas essa caminhada evolutiva, ela só vai acontecer sob a luz de Jesus. Então, é importante que todos os dias a gente peça a Jesus essa luz da palavra dele, essa luz dos ensinamentos que são trazidos através do Evangelho e que vem elucidando a nossa vida e tirando a dor. Porque sim, é difícil demais a gente passar por essa existência sem a fé. Eu penso, às vezes, até comento aqui em casa, imagine se eu estou aflita e, de certa forma, sofrendo diante dessa situação, imagine aquele meu irmão que não tem conhecimento nenhum sobre a doutrina, mas que não tem nenhuma religiosidade, né? Que não tem uma Bíblia para fazer uma oração, que não tem essa crença em Deus. O quanto ele está se sentindo sozinho e na escuridão. Nós mesmos, né, trabalhadores espíritas, nós mesmos aí que estamos todos os dias resignados, tentando nos modificar, se nós abaixarmos a guarda, se nós deixarmos de estudar, se nós deixarmos de ler o Evangelho, se nós não fizermos as nossas orações, nós também estamos à mercê de todas essas aflições mentais que sim acabam vindo e acabam nos fazendo sucumbir. Então, para que nós possamos estar bem, nós precisamos seguir aquela sugestão, ou melhor, né, aquela mensagem que Jesus nos deixou, que é o orai e vigiai. E digo mais, não sei nem se é, né, nessa ordem, porque eu acho que é mais vigiai e orai. Nós sabemos o quanto nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, o quanto os pensamentos perturbadores podem sim gerar e nos aflorar a descrença, pode nos aflorar uma vontade da qual às vezes o espírito já vem com aquela inclinação. E pode também aumentar todo aquele sentimento que já está dentro do nosso coração. Por isso a importância da vigia. Porque se a gente só orar, né? Porque às vezes a gente está tão entretido na correria do dia a dia que até a oração ela acaba não saindo do coração. Ela acaba sendo uma oração simplesmente falada, simplesmente decorada, aonde ali não tem nenhum sentido. E aí é que a gente acha que, mas eu oro, quanto mais eu oro, mais fantasma me aparece, né? Mas como você está orando? Será que você está orando, entregando a sua vida, abrindo o seu coração e realmente querendo superar ou até mesmo querendo atravessar essa dificuldade? Ou será que você está só fazendo isso de uma forma automática? Por isso a importância da vigia, por isso a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, para que a gente não sofra esses ataques, né, que são sim reais e que acontecem na nossa vida. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade de estar o tempo todo, de alguma forma, tentando nos conectar com o divino. Porque a gente percebe que os nossos irmãos, quando caem numa depressão, ou até mesmo estão numa pré-depressão, e isso a gente vê muito nos atendimentos fraternos do centro espírita, a gente vê que nem orar ele consegue. Por mais que ele tenha uma fé, por mais que ele seja religioso, ele não consegue orar. As palavras não conseguem sair. Então, esses irmãos precisam ser socorridos, precisam pedir ajuda. A gente fala muito, muito sobre isso lá no centro. A ajuda, ela é para todos, é para nós trabalhadores e é para todos os nossos irmãos. Porque por mais que a gente, né, nesse momento esteja lúcido, nós não estamos livres de sucumbir.
Por isso a importância de nós nos apegarmos às palavras de Jesus e ressoar essas palavras todos os dias ao nosso ouvido. Né? Eu até gosto de falar aqui, a gente tem um grupo de estudos que a gente faz do livro do Boa Nova, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a importância da gente estar ali, a cada 15 dias juntos, conversando, falando sobre os ensinamentos do Mestre, o quanto aquilo acalenta o nosso coração e a gente consegue levar isso para os próximos 15 dias, né? Os nossos irmãos que vão e assistem palestra e tomam passe, o quanto isso é importante nessa jornada, o quanto isso traz luz para a vida dessas pessoas. Então, estar ligado a Deus, estar conectado a Jesus e ter essa certeza de que a vida não acaba aqui, de que a vida não cessa com a morte e que nós vamos sim colher o que nós estamos plantando hoje, porque o hoje é um plantio para o nosso futuro. E às vezes as pessoas querem saber assim, né? Ah, mas o que que vai acontecer no meu futuro? Analise o que você está fazendo no seu presente. O seu futuro também é ações do seu atual presente, não só das suas outras vidas. É de tudo que você tem escolhido, é de tudo que você tem dado valor. Tudo isso vai refletir lá na frente, tudo isso vai refletir no seu futuro. E isso a gente pode falar, pode dar como exemplo, até numa situação familiar. Hoje, né, que nem no meu caso, eu estou na situação de mãe. Daqui mais um tempo, eu estarei na situação de vó, e daqui mais um tempo, eu estarei na situação de necessitar de ajuda. Esse é o ciclo da vida, né? E como é que eu vou chegar lá? Será que os meus filhos vão querer estar comigo? Será que os meus filhos vão querer, cuidar de mim caso eu precise? Então, é por isso que é preciso eu saber quais são as sementes que eu estou plantando neste momento dentro do coração deles. Será que eu estou ensinando para eles que fazer o bem vale a pena? Que viver vale a pena? Que seguir Jesus vale a pena? Será que eu estou ensinando para ele esses valores que são o que vão permear toda a sua existência, toda a sua vida? Até o momento do seu desencarne, né? E até o pós. E sabe o que é interessante? Que eu já, né, falando um pouquinho, eu já conheci o Espiritismo desde os meus 18 anos, mas o Espiritismo realmente entrou na minha vida como um avalanche quando eu entendi que se eu não levasse os meus filhos comigo ao centro espírita, se eu não colocasse eles na evangelização, se eu não mostrasse para eles que a vida é muito mais do que está sendo vivida nesse momento, do que esse materialismo, do que todas as coisas que as pessoas têm se apegado, talvez lá na frente o meu arrependimento seria muito grande. E isso me fez querer saber mais, querer me aprofundar mais, querer viver com eles esses momentos, plantando no presente o que eu colherei no futuro, mas principalmente eles, que são as pessoas que eu muito amo nessa vida, colherão também. E o que me deu essa virada de chave foi exatamente quando eu assisti o filme do André Luiz, né, O Nosso Lar. Na verdade, no livro, né, depois o filme veio nos elucidar de que ele, quando está lá, passando pelo umbral, que ele acabou indo para o umbral diante de um suicídio indireto, né, ele orou porque ele lembrou que a sua mãe orava com ele. Então, aquilo ali para mim foi algo muito significativo falando é sobre isso, é sobre o exemplo, é sobre o que você vai deixar, qual força você vai deixar para esses teus entes tão queridos. Por isso a importância da gente falar com as pessoas que nós amamos sobre essa verdade, sobre esses esclarecimentos que Jesus nos trazem. Hoje a gente sai na rua, meu filho não deixa de pôr cinto porque ele fala assim: Deus me livre cometendo um suicídio indireto. Ele tem essa ciência de que não é só pelo morrer, que morrer não acaba. Ele tem essa ciência que é o que vem depois que o meu corpo morrer. Então, o que eu quero
viver depois dessa história. E isso vai traçar toda a sua vida, vai lhe auxiliar nas suas escolhas e vai ser aquela luz nos momentos em que eu não puder estar junto com eles. É diante disso que é importante que a gente fale, que a gente sente, que a gente converse, que a gente possa atender um irmão que chega em aflição, porque também se o irmão que chega em aflição veio até você, é porque Jesus acredita que você vai conseguir auxiliá-lo. E a palavra, e você dar o seu tempo, e você conseguir ter esse momento também é uma caridade, um ato de amor ao seu próximo. Por isso que todas essas segundas-feiras, né, tidas aqui por todos vocês, ter trazido como oportunidade falar sobre o suicídio é um ato de caridade, é um ato de amor com todos os nossos irmãos que neste momento, por algum motivo, se encontram com dificuldade. A morte não cessa, né, quando a matéria acaba. A morte, ela não interrompe a nossa vida eterna, ela interrompe apenas essa existência. E aí sim, nós, depois desencarnados, temos que lidar com todo aquilo que nós geramos para nós mesmos. Então, o que será que a gente quer gerar para o nosso futuro? O que será que nós queremos plantar nesse presente para colhermos no futuro? Com certeza, depois que a gente começa a ter esse discernimento, a conseguir enxergar esta importância, o suicídio acaba não se tornando mais uma opção, porque você sabe que, cometendo esse ato, você não vai parar com a dor daquele momento. Pelo contrário, essa dor ela irá se agravar, ela irá tomar uma outra proporção, porque aí sim você estará desprendido da matéria e ela será intensa para o seu espírito através, né, dessa luz maravilhosa da doutrina espírita que tanto nos esclarece, diante desse olhar da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nos aguarda, é que nos faz ter força para continuar a nossa jornada, nos faz ter força para continuar lutando, nos lapidando e da melhor forma possível que a gente consiga, né, auxiliar aqueles que também estão juntos conosco nessa caminhada da vida eterna. Toda a nossa configuração familiar, todos aqueles que foram colocados conosco, que às vezes são as nossas dificuldades, foram escolhidos por nós e pela bondade divina foi permitido que viesse com a gente. É ali que está a nossa superação. A gente tem que olhar para esses irmãos como um instrumento do nosso crescimento, e não como um desespero, como algo que eu não vou conseguir vencer, como algo que é impossível. Porque quando a gente se tem fé, tudo se torna possível. No próprio sermão, quando Jesus está falando ali, o sermão da montanha, que ele traz todas as bem-aventuranças, ele fala, né? Por acaso meu pai não destes de comer aos pássaros? O que ele quer dizer com isso? A gente se preocupa tanto, tanto com essas coisas, mas Deus nunca falha. Deus sempre está conosco. E é nos momentos de maior desespero, é nos momentos onde a gente se encontra, às vezes, lá no fundo do poço, que essa luz divina vem para nos resgatar. Então, que nós possamos ter a fé, que nós possamos ter a paciência para sair dessa situação, para transpassar essa situação. E é claro que, junto com isso, tende a haver o nosso melhoramento, tende a haver a nossa vontade. No próprio livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz um capítulo todo voltado sobre a vontade, né? A vontade é essa ação, é o que faz nós progredirmos. De nada adianta a gente continuar nessa jornada se nós não tivermos vontade. Vontade de viver, vontade de nos modificar, vontade de aprender, vontade de agir, vontade de amar.
todas as vontades que vão nos guiar para esse futuro que nos aguarda, para esse futuro que nos reserva. E agora, já entrando aqui, né, para finalizar o tema, que já são aí 7h20, sendo assim, então, não podemos pensar, né, que o suicídio será a solução dos nossos problemas. Ele jamais será a solução, né? Como bem já disse, ele só vai cessar essa vida, essa matéria, mas o seu espírito continuará eterno. A sua pessoa, aquele que você é, todos aqueles outros que você carrega, continuarão ali latentes dentro de você. Por isso a importância de se espiritualizar, respirar fundo, se conectar com o divino, buscar um ar fresco, pisar numa grama, se conectar com a natureza, desconectar o pensamento das influências negativas, né? Desconectar os nossos pensamentos dessas aflições que nos vêm em demasiada, né? Que vêm como algo muito maior do que às vezes o que ela realmente é. E conseguir nos conectar com Deus, com Jesus, com o nosso Mestre, que traz luz a todo momento na nossa vida. Que nós possamos ter a certeza de que Jesus sempre está conosco, de que Jesus guia os nossos passos, é a luz do nosso caminho, e ele veio para nos mostrar que é possível vencer o mundo e que é possível sim a gente conseguir sair dessa vida vitorioso. Bom, era isso, né? Trouxe um pouquinho aqui sobre essa visão, então, espírita, né? De como nós podemos lidar com esse assunto que está tão em evidência nos dias de hoje, que tem acontecido tantos casos, né? Que os dados são alarmantes, mas que a gente possa orar também para esses irmãos que não conseguem orar, para esses irmãos que não conseguem se conectar. A gente vê chegar no centro espírita, na maioria das vezes, irmãos muito transtornados, muito desiludidos da vida, achando que não vale a pena viver. Então, se nós puder de alguma forma auxiliar, de alguma forma levar uma palavra de acalento e de luz para esses corações, que Jesus então nos guie, que Jesus então traga para nós todos esses irmãos, porque nós somos ferramentas do Senhor. Nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para auxiliá-lo e que nós possamos auxiliá-lo através do amor e da caridade. É isso, gente. Eu tô. Rose, agora te vi. Minha amiga Andressa, nós só temos a agradecer você por trazer esse assunto de uma forma tão leve, né? É um assunto complicado, é um assunto muito dolorido para muitas famílias que tiveram algum ente querido, né, cometido esse ato, para aqueles que viram amigos também se despedindo dessa vida dessa forma, e que muitas vezes ficam se sentindo culpados por não terem percebido que aquele irmão, que aquele filho, que aquele pai, que aquela mãe, que aquele amigo iria cometer esse ato. Porque o suicídio também tem essa característica, né? Os que ficam, muitas vezes, se sentem culpados por não terem percebido que aquele companheiro estava para cometer esse ato, e aí vem a consciência culpada, muitos entram até em depressão, conheço pessoas que ficaram, mães, pais, que ficaram muito abalados por se acharem culpados de não terem percebido que aquele filho estava ali dando sinais e eles não Não perceberam. vi. Né? É uma... Pode falar. O Divaldo, Rose, nos traz, né? Ele conta a história da irmã dele, né? Que a irmã dele, né, veio a se suicidar, isso tá lá no filme dele também. E é que é muito legal o jeito que é trazido, inclusive no filme, né? Porque a mãe dele ali naquele primeiro momento, quando tem a notícia ali, né? E que até ela tá ali na igreja e é dito a ela que a filha dela não tinha
não tinha mais jeito, não tinha mais solução, ela não aceita, e é o que é difícil também para as famílias, né? Porque se fica a pergunta, o que que vai acontecer agora com ele, né? O que será que vai acontecer? Tá perdido, não tá? Morreu, foi pro céu, foi pro inferno, né? São tantas as dúvidas, né, de quem não tem, assim, um pouco desse conhecimento, né, que não teve ainda o acesso a esse conhecimento. Então, é muito válido, como você mesmo colocou, Rose, que a gente possa passar a mensagem para essas famílias de que Deus não abandona nenhum dos seus filhos, que aquele irmão não está perdido, que ele não vai sofrer eternamente. E também, Divaldo traz uma coisa muito legal. Ele traz, no determinado momento ali também, ele fala, inclusive ele fala nas palestras dele, de que por muitos anos ele praticou a caridade em nome da irmã dele. Então, por muitos anos, ele fez atos de amor ao próximo em nome da irmã dele. E isso ajudou muito ela naquele sofrimento que ela estava vivendo do outro lado. Então, existe terapias, né, que nós podemos fazer pelos que nós amamos, que é a oração, que é, nesse caso, como o Divaldo bem falou, a caridade, né? Você está vivendo aquele sofrimento, tá difícil, mas tirar daquele sofrimento algo bom, né? E fazer em nome daquela pessoa que infelizmente acabou cometendo esse ato, mas que ela é filha de Deus e que ela não ficará eternamente perdida nem na escuridão, nem no inferno, nem nada que as pessoas pensem, que sim, também tem luz, que sim, ela também será acolhida e que Deus nos ama, né, de todas as formas iguais. São só os momentos da nossa vida que nós estamos passando, que às vezes alguns dos nossos irmãos acabam errando um pouco mais no sentido de vir a cometer um ato desse, mas que nós não podemos julgar, porque quem garante que nós já não cometemos atos assim também, né? Então, que nós possamos, através do nosso coração, nós possamos, através dessa ferramenta que somos nós, levar acalento também para essas famílias. Realmente, a família também é muito atingida sobre isso, fora o preconceito que a gente sabe que ainda existe na sociedade, né? Muitas vezes as pessoas escondem, têm medo de falar, de buscar ajuda, de falar, "Ah, meu filho, meu marido fez isso", porque o preconceito ainda é algo muito dolorido e que algumas pessoas da sociedade, né, não entendem, chamam de covarde, essas palavras, né? Então, é uma coisa que ainda necessita de muito esclarecimento, por isso que a nossa casa, todo mês de setembro, é, traz as palestras, né, das segundas-feiras para falarmos desse assunto, porque também na segunda-feira nós temos o estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira. Antes da Uhum. nossa palestra, nós tivemos o curso do livro Legal. Representações da Mediunidade, porque Ivone também nos alerta, nos esclarece sobre esse tema, porque isso é muito difícil. Como você disse, quem sabe nós já vivenciamos uma situação tão triste como essa, e ninguém sabe, né? Precisamos sempre vigiar e orar, pedindo forças ao Senhor, para que cada um tenha seus ombros fortes para carregar sua cruz e jamais abandonar esse mundo através por essa porta tão dolorida, que cada um de nós possa levar até o fim a sua caminhada, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, amar o próximo como a nós mesmos e buscar servir ao Senhor aqui, enquanto estamos a caminho. Então, muito obrigado, minha amiga, e que possamos, Imagina, obrigada a vocês. que Jesus nos abençoe e aceite o nosso beijo no seu coração, tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Irmãos, nós agradecemos aqui a presença de todos, ficamos muito felizes por ter a companhia de vocês aqui ao nosso lado durante essas semanas. Foram 5 semanas. Começamos com a nossa irmã Márcia Carejó, encerramos com a nossa irmã Andressa Zabala, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus, essa grande oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui falando, esclarecendo sobre esse tema tão dolorido para muitos de nós ainda, né? Então, vamos encerrar pedindo à nossa irmã Carmen Matos que faça a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, amigos,
Que bom que escolhemos estar aqui nessa noite. A nossa amiga nos trouxe tantas luzes, tantas estratégias. Nós somos essas ferramentas que temos o conhecimento, que possamos ser úteis no consolo, no amparo das famílias, ou mesmo aqueles que estão em vias de cometer esse ato de fragilidade, né? E que eles, essas criaturas, esses nossos irmãos, imagine o desespero que eles estão agora, se achando desamparados, se achando sozinhos, e sabemos que Jesus não desampara a nenhum de seus filhos, e que nós, nesse momento, possamos direcionar as nossas energias, o nosso coração amoroso para todos esses que estão nesse momento passando por esses momentos difíceis de desalento, de desamparo, que nós possamos ter essa prática da oração para aqueles que estão nesse momento, nesse desespero. Então, Senhor, só temos a agradecer, agradecemos muito a nossa amiga Andressa, que trouxe tantas luzes, tantas lembranças que nós, que temos o conhecimento, temos esse compromisso com Jesus, de amparar, de consolar aqueles que chegarem até nós, as famílias, ou mesmo, como eu falei, aqueles que estão nesse momento desistindo dessa oportunidade que é a vida. Então, Jesus, ampare a todos nós aqui presentes, ampare esses nossos irmãos em desespero e que possamos estar sempre alertas, sempre espertos, para podermos ser essa boa ferramenta que Jesus nos colocou para auxiliar. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, pelo momento, pela vibração. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos fortaleça e que possamos sempre estar juntos para estudar o Evangelho e essa doutrina abençoada. Um beijo no coração de Boa todos. noite a todos. Sabia Bom que descanso. Obrigada. muito Boa noite a Boa todos. noite. Boa Obrigada. semana. Valeu, amiga. Marise, Paulo, Márcia, Andressa, Maiara, para todos vocês, meus irmãos, Joana, Dulcinea, Ana Brito, Ana Constantino, Marinês, Jorge, Carmen, um beijo a todos. Todos estamos juntos, estamos ligados pelo coração. Ana Nascimento, Alberto, tchau, gente. Tchau, um beijo. Um beijo para Beijo. todos. Boa Fiquem com Deus, fiquem com Deus.